No nordeste de Oklahoma, existiu uma crise econômica que acabou por tirar muitos homens do mercado de trabalho. Os mais sentidos foram os brancos, que desde 1915 se reuniam em pequenos grupos urbanos em todo o centro-oeste, em particular com a volta dos veteranos da guerra, formando a Ku Klux Klan. Por outro lado, o bairro tradicionalmente negro de Greenwood, em Tulsa, tinha um distrito comercial tão próspero e rico que era conhecido como o Black Wall Street, e esse era todo o pretexto necessário para os brancos se sentirem no direito de começarem um conflito armado para afirmar e manter o domínio social. A rebelião racial de Tulsa ocorreu em 1921 e a série Watchmen dá início à sua narrativa não por acaso, retratando os horrores desse massacre. No centro disso tudo, temos um garoto assistindo a um filme no cinema, claramente numa maneira da mãe de alienar o garoto à tragédia externa. Mais tarde, pai e mãe se sacrificam por terem que abandonar o filho para que ele tenha uma chance de sobreviver. Porém, o conflito estava tão intenso que o veículo em que o menino estava se acidenta e ele acorda à noite, sozinho e confuso. Contudo, não demonstra surpresa ou medo ao se deparar com os corpos mortos ao seu redor. Na verdade, esboça uma certa indiferença e apatia em seu rosto, indicando possivelmente costume àquele tipo de situação. A cena seguinte nos introduz levemente no universo singular da série, onde ser abordado por um policial é ainda mais preocupante do que no mundo real, pela impessoalidade de toda a situação. Além do mais, o policial pede permissão para gravar a conversa e o sujeito demonstra conhecer o procedimento, tanto que ele põe as mãos no volante e evita atirar, além de demonstrar nervosismo, indicando que já esteve naquela situação algumas vezes. Depois da tentativa falha do motorista de aliviar a tensão do momento, o policial ganha um teor mais sisudo quando finalmente vemos o seu rosto. Na verdade, menos da metade dele, já que boa parte está coberta com uma máscara amarela. Ele manda o motorista pegar seus documentos no porta-luva e nesse instante, vemos que o sujeito tenta esconder sua máscara de Rorschach, uma imitação mais acessível dela, e intuitivamente entende-se que aquilo é potencialmente problemático. Porém, a situação se inverte. Se antes era o indivíduo abordado que demonstrava inquietação, agora é o policial que não consegue disfarçar sua impaciência e estresse. Ver aquela máscara o deixou atordoado, e mesmo sem saber a ameaça que o sujeito realmente representava, a tensão aumenta quando descobrimos que a polícia precisa de autorização para utilizar uma arma, dando tempo suficiente para o motorista alvejar o policial e ainda jogar um alface nele. Mais tarde, descobrimos que todos os policiais precisam esconder sua identidade, com uma rigorosidade em primeiro momento exagerada, mas justificada devido a um evento chamado Noite Branca, arquitetado pela 7ª Cavalaria, que promoveu o massacre de vários oficiais e de suas famílias. A 7ª Cavalaria é um grupo de supremacistas brancos, inspirados pelo antigo e notório vigilante Rorschach, morto durante os eventos da graphic novel Watchmen. Apenas com o primeiro episódio não é possível afirmar, porém, é seguro presumir que esses homens se reuniram em prol de um objetivo comum por causa do diário do Rorschach, deixado na seção de histórias absurdas de um jornal local. Na HQ, não sabemos se suas anotações foram publicadas, mas parece que a série parte da ideia de que eventualmente foram, desmascarando todo o plano do Ozymandias, mas mais do que isso, disseminando a filosofia e a ideologia do controverso Rorschach. O curioso é que o personagem nunca foi retratado abertamente como racista. Existem passagens que comprovam seu preconceito e desprezo com classes marginalizadas e inferiorizadas, porém não ao ponto de estimular ou aceitar a criação de um grupo supremacista, por exemplo. Mas talvez o fato da 7ª Cavalaria existir como resultado da repercussão dos valores e da mensagem do Rorschach seja uma forma de confirmar a natureza maligna do Walter Kovacs, pois um homem que é visto como símbolo para a intolerância radical não pode ser considerado herói. Claro que as chances de ter havido uma espécie de telefone sem fio são grandes, onde o cerne da revolta pessoal do Rorschach se perdeu e os integrantes do grupo interpretaram da maneira mais conveniente para eles. Contudo, não deixa de ser coerente com a filosofia anarquista e controversa do Walter Kovacs, um personagem venerado por muitos, mesmo sendo um assassino e expressando abertamente seu repúdio pelo que ele considerava a escória da sociedade. Esse primeiro episódio consegue mostrar um universo muito próprio e com potencial para criar uma identidade única. No entanto, não abre mão de fazer diversas referências à obra original para contextualizar sua trama e familiarizar o espectador que conhece a graphic novel. Contudo, ao mesmo tempo, consegue estabelecer um teor de mistério que atinge todos os públicos, como, por exemplo,
a chuva de lulas, ou algo do tipo, que se dissolvem em pouco tempo. Apesar de ser fácil associarmos este fenômeno à aparição da lula gigante supostamente alienígena anos atrás, não temos como saber por que e como isso acontece. A única certeza é que essa chuva acontece com tanta frequência e há tanto tempo que se tornou habitual, parte da rotina, exigindo a criação de um protocolo para as pessoas seguirem e precauções que devem ser tomadas. Os jornais alegam que Adrian Veidt foi oficialmente declarado morto, após um período desaparecido, mas apesar de não termos ouvido seu nome, vemos que o velho Ozymandias vive isolado no que parece ser um castelo, apenas com a presença de seus 2 subordinados. Curiosamente, a pergunta mais pertinente dessa cena é por que o Philip oferece uma ferradura para cortar o bolo. Existem outras referências à mitologia da HQ ou à continuidade deste universo, como a nave do Coruja, um pôster da anatomia do suposto alienígena, um sorriso formado com gemas de ovos, inclusive com a alegoria à gota de sangue, e claro, a cor amarela, que ganha um destaque especial no decorrer da exibição, mas não de uma forma exagerada. Até porque a fotografia balanceia bem as demais cores e tonalidades, não permitindo que o amarelo seja gritante. Contudo, é espontâneo questionar o motivo da cor das máscaras dos oficiais ser tão chamativa, por exemplo. A atmosfera da série, embora apresente semelhanças com o mundo real, claramente é mais fantasiosa, de um jeito estiloso. A ideia não é ser visualmente verossímil, o que permite um detalhe como policiais usando máscaras amarelas não ser tão estranho como deveria ser. Porém, não deixa de ser curioso pela renúncia da descrição, ainda mais quando não sabemos as razões narrativas por trás da escolha da cor. Dentre as outras várias características singulares do microcosmo da série, vemos que os vigilantes ainda existem, e de um modo similar ao apresentado no presente da graphic novel. Só são permitidos aqueles que respondem à lei, mas ironicamente, servem basicamente para fazerem o trabalho sujo, tudo o que a polícia não pode fazer em nome da ordem. O que mais chama a atenção é o Looking Glass, claramente um espelho do Rorschach. Embora demonstre ligeira semelhança em comparação à personalidade e índole do Walter Kovacs, ainda é cedo para presumir quais são suas motivações e seu papel nessa história, mas é válido ressaltar como a sua máscara evoca um sentimento similar ao provocado pela máscara original do Rorschach, visto que através do reflexo, tudo fica distorcido para evidenciar a complexidade do ser humano. Desse modo, vemos o personagem cujo verdadeiro nome é Wade em uma sala de interrogatório bem diferente da convencional, até mais intimidadora, onde, como uma tática para deixar o suspeito confuso, começa a passar imagens a princípio aleatórias, mas que eventualmente apresentam uma lógica. Então, vemos o ideal americano, pessoas brancas, membros da Ku Klux Klan, de repente um dos símbolos do feminismo, uma lula com um olho, integrantes da 7ª Cavalaria, ocasionalmente negros militares, esportistas e executivos, e até sinais nazistas. Porém, o suspeito não dá informações conclusivas ou diretas, mas ainda assim suficientes para o Looking Glass obter as respostas que precisava. Desse modo, é a vez da Angela, ou Sister Night, apresentar seu método. Enquanto Wade é mais técnico e perito em ler as pessoas, a Angela prefere a violência para alcançar o que quer. E é claro que todo esse interrogatório é feito em um galpão distante e fora dos registros oficiais, sob vista grossa do xerife Judge Crawford. No presente da série, o presidente atual é Robert Redford, um ator que interpreta ele mesmo, o que acaba sendo bastante oportuno para o programa, visto que o Redford é um sujeito totalmente de esquerda e engajado com práticas que visam defender e dar suporte a minorias. Sendo assim, usar o verdadeiro posicionamento ideológico do ator serve para contextualizar o sentimento de intolerância da 7ª Cavalaria, uma vez que as práticas e escolhas do governo presumivelmente são voltadas para beneficiar e amparar grupos que precisam de visibilidade e inclusão, e como consequência, incomoda os supremacistas brancos, ao ponto de enxergarem o presidente como um inimigo. O interessante é que a questão racial fica bem evidente, mas paradoxalmente, de forma sutil. Watchmen apresenta vários personagens negros, mesmo que não estejam em primeiro plano ou em destaque, para criar uma sensação de que existe um equilíbrio na sociedade, com uma quantidade similar de brancos e negros, que é justificado pela história se passar em um bairro tradicionalmente negro, mas ainda necessário para descrever a conjuntura daquele universo, como mais igualitária por um lado e racista pelo outro, por causa da existência da 7ª Cavalaria. Esse atributo acaba gerando uma estranheza proveniente do costume dos programas de TV recorrentemente preencherem as cenas com personagens brancos. Então, os espectadores acostumaram a não verem negros em tela, ou em menor escala, sendo que no cotidiano real,
eles estão por toda a parte assim como qualquer branco, pois são tão normais quanto. Talvez por isso o casal Angela e Cal tenham filhos brancos, sendo que a narrativa não se preocupa em tocar nesse assunto, pelo menos até o momento, para evidenciar que isso deve ser encarado como algo comum. O primeiro episódio de Watchmen demonstra uma certa segurança e falsa despretensão. Mesmo carregando o nome de uma obra aclamada da cultura pop, não abusa de referências que facilmente poderiam ganhar o espectador mais engajado. Apesar de, naturalmente, apresentar aspectos que só quem conhece a obra original vai reconhecer imediatamente, o episódio foca em estabelecer organicamente como os eventos vistos na graphic novel interferiram no curso daquela sociedade, tomando o cuidado necessário para não ser expositivo demais, uma vez que estamos diante de um universo organizado já em andamento, como o fato do Vietnã ter sido anexado como 51º estado dos Estados Unidos, ou o fato das pessoas ainda utilizarem pager e telefone fixo nessa sociedade, mas existir um satélite que transmite ao vivo as ações do Dr. Manhattan diretamente de Marte, sugerindo que a tecnologia foi direcionada para outros setores, convenientemente impedindo, ou pelo menos diminuindo, a disseminação rápida e o acesso facilitado da informação. Porém, a consequência mais forte é a tensão entre os policiais e os seguidores do Rorschach. Esse conflito era recorrente no passado, mas como as atividades da 7ª Cavalaria haviam sido cessadas por 3 anos, os policiais achavam que não precisavam mais se preocupar com eles. Porém, o grupo supremacista estava apenas hibernando, possivelmente se preparando para algo grande e catastrófico, que precisará de peças específicas de relógio à base de lítio sintético para acontecer. A morte inesperada e cruel do Judge no final do episódio, além de se conectar com a pergunta que esse senhor, que tudo indica ser o garoto do começo, fez mais cedo no episódio, direcionada a Angela, se ela achava que ele aguentava levantar 90 quilos, também é um indício de que o Watchmen será imprevisível. Personagens que parecem imunes à morte, devido à sua suposta importância naquele universo e potenciais revelações que narrativamente poderiam fazer, são tão descartáveis como qualquer outro, e evidencia o que podemos esperar da guerra que está por vir. Ela será visceral, sangrenta e cruel. Não por acaso, a Estrela da Justiça é marcada com sangue, remetendo à imagem do clássico rosto sorridente da obra original. Se antes o sangue significava a corrupção, a morte da inocência e um símbolo de que os heróis não eram perfeitos, nesse caso representa a injustiça, rebelião e caos. Mais do que uma desconstrução do super-herói, Watchmen, a obra original, sempre foi em seu cerne um retrato escrachado mais plausível do cenário político-social da América especificamente em sua época. Se na década de 80, o medo e a paranoia de um conflito nuclear ou de qualquer repercussão da Guerra Fria era o grande vilão da humanidade porque as bombas nucleares eram mais palpáveis e generalizadas, no contexto atual, o inimigo é mais subjetivo, difícil de ser reconhecido por quem não é afetado ou visto como minoria, seja por orgulho, teimosia ou ignorância. Por isso, o racismo, em especial, ganha notoriedade no primeiro episódio, pois além de dizer muito sobre a dinâmica da série e o que a história vai abordar, acaba sendo um tema recorrente da humanidade há séculos, e que parece mais pertinente do que nunca nos dias de hoje. Senhoras e senhores, confiram a campanha de financiamento coletivo do canal e considerem contribuir para mantê-lo vivo, caso possam e queiram, é claro.